Sabe, gente, e o que é lindo assim na Igreja Videira Verdadeira é porque a gente procura ensinar você a se reduzir à sua insignificância. Como assim, bispo? A gente ensina você a reconhecer que a sua estrutura é pó, barro, cinza, lodo, que você não é nada, você não é ninguém. Nós temos pecados, os nossos pecados eles são somente diferentes, mas cada um aqui de nós carrega um mistério, um segredo, coisas que de repente só você sabe. Se outras pessoas souberem, é capaz de elas destruírem a sua vida. Então é você e Deus, Deus e você. É você se preocupar com a sua vida, não se preocupar com aquilo que os outros acham de você. O que as pessoas acham de você não importa, o importante é o que Deus pensa de mim, o que Ele acha de mim, que eu sou filho escolhido, separado, nomeado, pronto e acabou. Amém? Por exemplo, hoje cedo de manhã eu estava falando que esses cooperadores que nós temos, esses voluntários que às vezes recebem você lá na porta da igreja, eles são cooperadores voluntários aqui, mas lá fora muitos são autoridades. Tem o capitão Michael. O capitão Michael. Eu já expliquei para você por que ele faz isso. Eu já expliquei. Para quem eu expliquei? Levanta a mão. Eu já expliquei. Bispo, por que esse homem faz isso? É doido, louco? Eu estava passando ali, eu estava vindo começar a reunião. Aí na hora que eu estava passando, ele, glória a Deus, no meu ouvido, eu falei, quase eu entro em mistério ali. Fiquei surdinho. Mas por que ele faz isso? Porque um dia o filho dele estava morrendo no hospital. Cadê o Michael Júnior? Ele está aí? Oi? Não entendi. Ele está meio adoentado. O filho dele também é cooperador, advogado. E o filho dele estava quase morrendo no hospital. Tudo paralisando, amarrado. Estava que nem louco, doido. 13. Ele dobrou o joelho de madrugada, fez uma oração às 3 horas da manhã, reconheceu as suas misérias, a sua pequenez, que toda patente não significava nada, mesmo sendo que era, sabendo que o que sabe, tendo o que tinha, não estava conseguindo salvar a vida do filho. Foi quando ele dobrou os joelhos, ele falou com Deus, com lágrimas nos olhos. E não muito tempo depois, ele estava em casa descansando, ele recebeu uma ligação dizendo que o filho dele, que estava moribundo já, estava sentado na cama, estava conversando. A vida tinha voltado. E Deus, esse homem é eternamente grato. Esses aleluia, esses glória a Deus, é porque não existe gratidão maior na vida de uma pessoa que vê milagres. E eu quero declarar para você nessa noite também que você vai ver milagres, será milagres, e você vai viver milagres se tão somente você se posicionar diante de Deus, gente. Deus ainda faz milagres, ainda cura, ainda liberta. Deus ainda transforma casamentos. Deus ainda faz o impossível se tornar possível. Não existe crente derrotado, existe crente, como eu digo, que desiste do seu chamado. E é muito fácil você desistir no momento de adversidade. Saiba que toda adversidade que nós passamos na vida tem um propósito, tem um objetivo. Todo deserto não é em vão, todo gigante também não vem para te destruir, não, pelo contrário. Quando Deus ele permite que coisas venham sobre a nossa vida ou contra nós, é porque Ele tem propósitos. E nesse momento de dificuldade, de aflição, de angústia, a única coisa que você tem que entender é que você tem que usar os seus lábios para glorificar Jesus. Eu sei que não é fácil. Momentos de dificuldade, de adversidade, momentos difíceis, são momentos que a gente usa os nossos lábios mais para murmurar, reclamar, blasfemar até de Deus, querer desistir do caminho. Mas saiba que
São nesses momentos difíceis que você está a um passo do milagre. Presta atenção, quando pessoas se levantarem contra você, começarem a caluniar você, afrontar você, quando você vê a pressão chegar, é porque você está a um passo do seu milagre. E já era para você saber disso. O problema é que existem muitos crentes antigos na igreja que não conhecem a palavra. E quando você não conhece a palavra, você é lesado, enganado, ludibriado. Satanás, ele consegue impedir você de ser abençoado. Por quê? Porque você acaba desistindo. O livro de Hebreus capítulo 13, versículo 15 diz algo assim impactante. Veja, Hebreus 13, 15 diz assim: olha, portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus. Por ele quem? Por Jesus Cristo, sacrifício de louvor, isso é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então nós temos que oferecer. Por isso, por meio de Jesus Cristo, portanto, oferecemos continuamente. Nós temos que oferecer o quê? Continuamente, por através de Jesus Cristo, a Deus um sacrifício do quê? De louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. O que é isso, bispo? Acho que no domingo passado nós estávamos falando um pouco a esse respeito. Oferecer a Deus um sacrifício de lábios que confessam o seu nome através de Jesus Cristo. Gente, você está passando por momentos difíceis, adversidade, dificuldade, e mesmo assim você não deixar a dor te impedir de adorar a Deus. Você não deixar os problemas impedir de você vir no culto, cultuar, ler a palavra, orar, jejuar. Porque, como estou dizendo, esses momentos de sacrifício, esses momentos de dores, são os momentos que nós mais temos a oportunidade de nos aproximar de Deus. Você não é aquilo que você demonstra ser. Você é aquilo que acontece quando você passa por problemas. É fácil a gente simular ser uma pessoa. Por exemplo, quando tudo está bem, é fácil eu simular estar bem também, ser sorridente, estar feliz. Você, na maioria das vezes, programa aquilo que você vai falar, pesquisa antes, pensa antes. Agora a gente vai nos conhecer quando a adversidade chegar, o problema chegar. Por exemplo, eu posso, sei lá, arquitetar o que eu vou falar para a Núbia. Eu posso me apresentar para a Núbia de uma forma, de um jeito, sendo bom, carinhoso, humilde. Aliás, às vezes humildade é uma defesa da pessoa, sabe disso, né? Nem todo mundo que se mostra humildezinho é humilde mesmo. Nem todo mundo que demonstra ser bacana realmente é bacana. Ah, aquela pessoa demonstra ser tão legal. Espera alguém pisar no pé dela. Então você não é aquilo que você demonstra ser, você é a sua reação. Você é a reação daquilo que acontece na sua vida, daquilo que acontece no seu trabalho, daquilo que acontece na sua casa. Você é a reação dos seus problemas. Porque, como eu estou dizendo, é fácil eu disfarçar, chegar para ela e fingir que eu sou um cara bacana, um cara legal. Mas deixa ela pisar no meu pé, deixa o problema chegar. E quando a gente diz que nós não podemos nos deixar levar por conselhos dos ímpios, dos pecadores, dos escarnecedores, é porque é uma grande realidade. Nós temos que procurar cada dia sermos como Cristo Jesus. Esses dias nós estávamos falando a respeito de Paulo, o apóstolo Paulo, lá no livro de Atos, capítulo 16, versículo 20. Veja, isso não é uma pregação repetida. Bispo, eu já ouvi o senhor pregar, isso não é repetido. Deus, ele renova a sua palavra todos os dias. Deus, ele renova as suas misericórdias todos os dias, todos os momentos. Então, eu gostaria que você prestasse bastante atenção naquilo que o Espírito Santo nessa noite, ele quer liberar para você. Eu vou pregar na velocidade 2 do WhatsApp, para você ir mais cedo para sua casa, amém? Mas você promete me ouvir? Promete prestar atenção, sim ou não?
não? Você acredita que uma palavra pode liberar destino para você, pode mudar a sua vida, pode transformar a sua casa, pode transformar água em vinha? Você crê nisso? Ó, só meia dúzia de pessoas. Eu posso pregar sim ou não? Você crê nisso? Então bora lá, bora lá. Livro de Atos, capítulo 16, versículo 20, diz assim, olha: levando-os aos magistrados. Levando quem? Paulo e Silas. Gente, presta atenção. Levando-os aos magistrados, disseram: esses homens são judeus, estão perturbando a nossa cidade. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, a impressão que dá é que aonde chega perturba. Mas a gente perturba, a gente não perturba. Perturba se você for aquele crente chato, né? Que fica colocando regra em todo mundo. Nossa, é pecado, é pecado, é pecado. Gente, presta atenção, o diabo já inventou um monte de pecado. Não inventa mais pecado não, mano. Fica na sua, cala a boca. Tem crente que não pode ver nada, que aponta o dedo. É pecado, essa tatuagem é pecado, a cor desse cabelo é pecado, essa roupa é pecado, esse sapato é pecado, falar isso é pecado. Meu, para, mano. Vai tomar conta da sua vida. Mas aonde o cristão chega, ele causa tumulto. E levando-os aos magistrados, disseram: esses homens são judeus, estão perturbando a nossa cidade, propagam costumes que nós, romanos, somos proibidos de aceitar ou praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que suas roupas fossem arrancadas e eles açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, lançou-os no cárcere interior e prendeu os pés dele no tronco, ou deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, não mais que de repente, houve um grande terremoto tão violento. Guarda isso no seu coração. De repente houve um tão grande terremoto, um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes que estavam nos pés, nas mãos, foram soltas. E o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, se desesperou, desembanhou a espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo, porém, gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Então o carcereiro levou-os para fora e perguntou: senhores, o que eu devo fazer agora para ser salvo? E Paulo respondeu: creia no Senhor Jesus e serão salvos, tu e tua casa. Em seguida pregaram a palavra de Deus àquele homem, e ele e a todos da sua casa. Naquela mesma em seguida, meu Deus do céu, não sei se você já está entendendo. Não. Então lá levou-os para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com toda a sua família alegrou-se muito por haver crido em Deus. Pai,
Pai, eu não sei quem está precisando ouvir essa palavra, mas eu sei que aqueles que estão precisando ouvir, o coração já está queimando, já estão entendendo, porque quando a gente vem buscar uma palavra, quando a gente vem na tua casa, a gente não vem por acaso, a gente vem porque a gente está precisando de uma direção, de um rumo, a gente vem porque a gente acredita que se o Senhor falar conosco, os medos vão sair, os traumas vão sair, as preocupações vão sair, e o Senhor vai trazer alento, paz ao nosso coração, vai nos levar aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Então que o Senhor nessa noite possa, fala comigo, diga, fala comigo, Senhor, fala comigo. Eu quero andar embaixo de uma promessa, eu quero viver embaixo de uma palavra. Eu creio que a tua palavra tem poder, eu creio que o teu nome tem poder, eu creio que o sangue de Jesus tem poder, e a última palavra não é de homem, a última palavra é de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Graças a Deus. Gente, o meu coração já está radiante, eu já estou eufórico. Por quê? Porque eu já entendi tudo. E como eu gostaria que você entendesse do jeito que eu entendi, do jeito que o Espírito Santo passou para mim. Eu sei que é uma tarefa difícil para o preleitor, o pastor, o bispo, tentar passar aquilo que o Espírito Santo já mostrou para ele. Mas eu vou tentar, amém? Deixa de lado seu celular, olha para o seu marido e diz para ele: fica quieto, amor, é o momento de ouvir a voz de Deus. Você vai sair daqui abençoado, em nome de Jesus. Vamos mergulhar nas águas do Espírito? Sim ou não? Amém. Vamos lá então. Bom, a história de Paulo e Silas já foi contado aqui de trás para frente, de prosos e versos, em poemas, em canções, mas nunca é tarde para você ir pegando minuciosamente cada detalhe da história desses dois personagens, porque é algo assim impressionante. Você sabe o que é uma diligência? O que é uma diligência? Uma diligência é você ir para um local do crime, do acidente, do roubo, do assalto de forma minuciosa. É você ir prestando atenção em cada detalhe. É você chegar na cena do crime e você, como aqueles esfiou, né? Você ir, ou uma goma de mascar, um chiclete, um fio de cabelo. Você observar cada detalhe, porque em cada detalhe pode estar a solução daquele problema. Eles dizem até que o cadáver fala, né? Eu assisti um filme que o cara sentava assim perto do cadáver assim, ficava conversando: e aí, tudo bem? Zoaram você, né, meu? Como foi que aconteceu? Fala pra mim. Aí ele olhando assim as marcas, a bala, os arranhões, a unha. Gente, que filme top. Assim é a palavra. Cada detalhe, cada vírgula, cada frase pode mudar a sua vida. Sabe por quê? Porque o verbo se fez carne. O verbo é a palavra é a fonia. A fonia é o próprio Deus. Não existe nada mais poderoso do que a palavra. Então Paulo e Silas, eles numa cidade, um belo dia, acordaram, dia típico, comum, nada de extraordinário. Saíram de casa como se nada de anormal fosse acontecer, como eu e você, e de repente eles encontram uma jovem adivinha, mas na realidade ela não era adivinha coisa nenhuma, ela era escrava de Satanás. E eles vão e libertam aquela moça. Um dia típico no qual você vai
abençoa alguém, dá passagem no trânsito, estende a mão, dá uma cesta básica, dá um dinheiro, não sei, você ajuda alguém, e a paga daquela ajuda que você dá é toda uma cidade se revoltar contra você, se levantar contra você. E não foi qualquer levante não, porque às vezes a gente está acostumado com afronta, mas aquele dia foi um dia assim totalmente diferente, porque cercaram Paulo e Silas, voaram em cima deles, e a primeira coisa que fizeram, sabe o que foi? Rasgar as vestes deles. Rasgaram. E depois de rasgar as vestes de Paulo e Silas, a palavra diz que severamente os açoitaram. Não é isso? Versículo 22: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que suas roupas fossem arrancadas, algumas versões diz rasgadas, e eles açoitados, depois de serem severamente, não, você tem que guardar isso na sua cabeça, serem o que? Severamente açoitados. O que aconteceu? Foram jogados na prisão. Então não foi um dia atípico, não foi um dia comum, um dia qualquer, não, um dia de afronta, não, foi o dia que a fé dos dois foi provada, porque uma coisa é você levar um tapa na face, uma coisa é uma pessoa caluniar você, afrontar você, mas outra coisa é voar em cima de você, rasgar as suas vestes, tirar as suas vestes, te açoitar severamente, sem você ter feito nada, e jogar você dentro de um cárcere. Eu pergunto para você, até onde você suportaria? Até onde você resistiria uma afronta como essa? É como eu disse, você só vai se conhecer e conhecer o seu caráter, conhecer a sua fé, a sua índole, quando voarem contra você, quando te ameaçarem, quando baterem em você, quando te injuriarem, aí sim. Por exemplo, o último sábado agora a gente tá para fazer um jogo de futebol com os irmãos aqui na igreja. Sabe por quê? Porque no jogo do futebol a gente conhece cada irmão. Tem irmão que você vê assim, com a carinha de santo, bonzinho, mas quando a gente vai jogar bola com eles, gente, eles dão cada coisa na gente. Vem cá, obreiro. Gente, é terrível. É terrível. E discute. Não, porque a bola é minha. A bola é minha, rapaz. É sério, mano. A gente olha assim e fala, caramba, aquele irmão já era para ser obreiro, já era para ser pastor, já era para estar fazendo a obra de Deus. Não, o cara é tão bruto ainda, tão violento, tão estúpido. Cavalo. Futebol. Então às vezes Deus, Ele só passa a nos conhecer, saber realmente quem somos, se a gente realmente tem fé ou não tem, se a gente vive para Ele ou não vive, nesses momentos de adversidade. Aí eles prendem Paulo, prendem Silas, mesmo tendo feito bem, e levaram eles para dentro do cárcere. E uma coisa interessante é que pediram para um soldado, um carcereiro, olha, guarde eles com a própria vida, não deixe eles fugir. E o carcereiro foi, amarrou as mãos, amarrou os pés e amarrou eles no tronco, e deixaram eles lá no último cárcere. E a palavra diz que por volta da meia-noite, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Meia-noite. O que é meia-noite? Meia-noite é um horário sombrio. Meia-noite, gente, é aquele horário que passa a dúvida, passa o medo.
Será que Deus é comigo? Será que Deus não é comigo? Meia-noite vem aquele monte de porquê na nossa cabeça. Por que isso? Por que aquilo? Por que Deus me abandonou? Por que Deus me esqueceu? Meia-noite. Trevas, densa, escuridão, vozes, medos. Meia-noite é o ápice da escuridão, é o epicentro do tormento. Por isso que a palavra promete nos livrar do terror noturno. O terror noturno é aquele que age à meia-noite, mas no momento da crise, no momento do caos, no momento das trevas, no momento do pânico. E não somente isso, mas no momento da dor. A palavra diz que eles oravam e eles cantavam. Você está entendendo? É no momento da sua dor. Não. As feridas não tinham parado de sangrar. A dor não tinha cessado. Não tinha aparecido ninguém lá no cárcere para consolar, afagar, limpar as feridas, estancar o sangue. Não tinha aparecido ninguém. Mas não é porque não tinha aparecido ninguém que eles iam deixar de ser aquilo que eles foram chamados para ser. Eles foram chamados para ser adoradores. É como eu disse, aquele momento era um momento de divisor de águas. O que está acontecendo na sua vida nessa noite, nesses últimos dias, nesses últimos meses também, é um divisor de águas para saber quem é você, qual é o seu posicionamento, se você vai permanecer ou não, se você vai voltar atrás ou não. Ali, eles tinham de tudo para desistir, porque afinal de contas, eles eram homens de Deus. Eles tinham feito bem. Nós não, nós muitas das vezes nós estamos sofrendo, padecendo, estamos sendo enclausulados por causa dos nossos pecados, por causa das nossas adversidades, as nossas falhas, os nossos erros, a nossa falta de compromisso com Deus. Só queremos buscar a Deus na época, no dia da adversidade, quando nós estamos com dores, quando nada está dando certo. Aí a gente vem para a casa do Pai, mas eles não, eles eram aqueles homens que continuamente estavam na presença de Deus. Era de dia e de noite, eles oravam, eles clamavam, eles buscavam, ao ponto das pessoas dizerem: esses verdadeiramente são homens de Deus. Eles tinham testemunho. E à meia-noite, feridos, desnudos e machucados, presos, enclausulados, a Bíblia diz que eles oravam hinos e eles cantavam, e os outros presos ouviam. Aí eu pergunto para você: o que você tem feito? Você tem murmurado? Você tem reclamado? Nessa prisão que você se encontra, nessa dor que está te afligindo, o que você tem feito? Você tem desanimado? Você tem pensado em desistir? Ou você está fazendo como esses homens? Você está clamando, você está orando, você está buscando. Eu tenho certeza que existem pessoas aqui nessa noite que, mesmo sentindo dor, preferiram estar aqui na presença de Deus, preferiram estar te buscando, Pai. Poderiam estar em qualquer outro lugar, mas elas preferiram estar aqui. Então eu tenho certeza que portas irão se abrir, porque meia-noite, enquanto eles estavam orando, enquanto eles estavam cantando hinos, os outros presos estavam ouvindo. E de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, e imediatamente todas as portas se abriram. Veja, eu não sei se você lembra quando eu pedi para você guardar aquele versículo. Eu disse para você: guarda isso, porque foi com violência. Foi com violência que bateram neles, foi com violência que assolaram eles, foi com violência. Você está entendendo? Às vezes o homem é cruel, o mundo é cruel, e com violência tenta te bater, tenta te derrubar, tenta te diminuir, te apequenar. O mundo tenta te prender, mas foi com violência também que a palavra diz que naquela noite os alicerces foram abalados.
estão tratando você com violência. O problema está vindo contra a sua vida com violência. Deus vai agir com violência também. Você está me entendendo? Está me entendendo como que é? Na medida da resistência do problema, vem o poder de Deus também. Foi com violência que bateram neles. Foi com violência que humilharam eles. Foi com violência que trancaram eles no cárcere. A mesma violência que usaram, Deus usou também. Você está me entendendo? Então presta atenção. Quanto maior a dor, quanto maior a resistência, maior é o milagre. Deus, Ele vai fazer essa dor se tornar testemunho. Eles estavam pensando: não estamos prendendo, estamos batendo, estamos calando. Mas enquanto eles pensavam isso, Deus estava trabalhando, a igreja estava orando. E o que nunca aconteceu, gente, aconteceu naquela noite. Porque de repente, é como a gente disse no último culto, na última reunião, de repente houve um tão grande, violento terremoto que abalou os alicerces daquele cárcere. De repente sua geografia muda, de repente sua matemática muda, de repente as portas se abrem, de repente você vende aquele terreno, de repente você compra aquele carro, de repente você vai para um outro nível, de repente você começa a viver novas estações. De repente, a única coisa que você tem que fazer é só suportar, é só permanecer. É como a gente diz, não existe crente derrotado, existe crente que desiste, que fica com medo, olha para o cenário, olha para a geografia, olha para a matemática, fica ouvindo o barulho do mundo lá fora, a voz do ímpio, do conselho dos pecadores, e esquece de olhar para a promessa. A promessa de Jesus era: eu estarei com você todos os dias da sua vida. E eles acreditaram nisso. Tem alguém aqui nessa noite que pode dar um glória a Deus? Oh, aleluia! Eles acreditavam. E quando você acredita, você ora, você louva. Quando você acredita, você permanece. Mesmo ferido, mesmo machucado, mesmo sangrando, mesmo sem entender, mesmo sem ouvir nada, você permanece porque você sabe que Deus está com você. Então foi de repente, na mesma proporção da violência, que Deus respondeu, fazendo acontecer aquilo que nunca havia acontecido. Terremoto violento. E os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram, e as correntes de todos se soltaram. E o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou a sua espada para se matar. O carcereiro, quem era o carcereiro? O carcereiro era aquele homem que tinha recebido ordem do seu oficial para prender Paulo e Silas na prisão. Foi atitude dele, foi vontade dele pegar Paulo e Silas e colocá-los no último cárcere. Foi atitude dele manietar, prender, amarrar Paulo e Silas no último cárcere. De repente aquele homem olhou para Paulo e Silas, zombou da cara deles, perguntou: cadê o seu Deus? Cadê? Jogou eles lá no último cárcere. Mas aquele que pisou, aquele que humilhou, aquele que bateu, agora estava com medo. E a palavra diz que quando ele vê as portas abertas, ele puxa a espada e ele vai se matar. Quando de repente, não mais que de repente, Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e tremulou
prostrou-se diante de Paulo e de Silas. Sabe aquela pessoa que perseguiu, aquela pessoa que caluniou, aquela pessoa que prendeu, aquela pessoa que de repente ajudou até bater, agora está confuso, agora está trêmulo, agora está com medo, agora está se prostrando diante daquele que ele humilhou, diante daquele que pisou, porque é isso que Deus promete fazer com os nossos adversários. Eles vêm por um caminho, mas por 7 caminhos eles têm que fugir da nossa presença. E a palavra diz que quando ele pegou a faca, o cutelo, e tentou se matar, Paulo falou assim: não faça isso, porque nós estamos aqui. Repete comigo: nós estamos aqui. Repete, nós estamos aqui. Em outras palavras, Paulo não fugiu da dor, do sofrimento, da prisão. Paulo não fugiu do problema, ele não fugiu. Porque uma pessoa, quando ela está presa, vê as portas do cárcere se abrindo, o que ela faz? Ela quer correr, não é verdade? Existem pessoas que ficam tentando fugir de determinada circunstância, de determinados problemas. Não. Mas Paulo não fugiu. Sabe por quê? Porque quem crê não foge. Você não vai fugir do seu inimigo, você não vai fugir desse lugar, você não vai correr, você não vai se esconder. Não vai. Paulo diz assim ao carcereiro: nós estamos aqui. E ele, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e de Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Ou seja, aquele homem que estava perseguindo, aquele homem que estava humilhando, encarcerando, agora estava pedindo ajuda e perguntando: o que eu devo fazer para ser salvo? Aí Paulo responde: crê no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. E pregaram a palavra de Deus a eles e a todos da sua casa. Naquela mesma hora de noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levaram para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Então olha que coisa maravilhosa, meu Deus, olha que coisa linda, o carcereiro, o soldado que humilhou, que prendeu, que de repente bateu, agora pedindo ajuda para aquele homem: o que eu devo fazer para ser salvo? Olha, crede no Senhor Jesus e será salvo de tua casa. Aqueles que te humilham, aqueles que te perseguem, aqueles que tentam diminuir você, ainda vão vir pedir ajuda para você, ainda vão se prostrar diante de você, e você, como Paulo, ainda vai pregar a palavra. E ele, veja, ele mesmo foi e limpou as feridas que de repente ele ajudou a provocar. Foi o carcereiro. A Bíblia diz que ele foi, limpou as feridas, lavou as feridas, mas ele não provocou, ajudou a provocar. Mas agora ele está lavando. O que Deus fez na vida de Paulo e Silas foi algo assim tão tremendo, foi algo sobrenatural, além da curva, além da média. Que ele vai, lava as feridas de Paulo, de Silas, pega os dois, leva os dois para sua casa, serve-lhes um jantar e se alegram. Olha que coisa. Bispo, por que tudo isso aconteceu? Porque Deus, ele tinha propósitos de salvar não somente Paulo e Silas. Porque quando Deus, ele faz algo nas nossas vidas, ele faz algo para alcançar outras pessoas que estão ao nosso redor. Aquele terremoto, gente, o que Deus fez ali naquela noite, alcançou toda a família desse carcereiro. Não somente a família dele, mas alcançou todos os outros presos. Deus fez algo assim sobrenatural, Deus fez algo assim além da curva. Então isso que está acontecendo na sua vida hoje,
De repente você permanecer, você não esmorecer, não retroagir, não voltar atrás, mas permanecer, como eu estou dizendo, mesmo sem entender, mesmo sem resposta para todas as suas perguntas, só creia, só creia, só creia. Eu tenho certeza que quando o terremoto vier, eu tenho certeza que você está a um passo desse terremoto, está a um passo a mudar de nível, a de viver uma nova história. Você vai ser muito abençoado, mas não é somente você que vai ser abençoado, todas as pessoas que estão ao seu redor, elas serão abençoadas também. Então a única coisa que eu gostaria que você fizesse nessa noite é guardar o seu coração. Está doendo, está ferido, está machucado. Não desista, não volte atrás, não vai retroagir. Use os seus lábios para confessar o nome de Jesus, para oferecer a Ele sacrifício de louvor, de lábios que confessam o seu nome. Eu gostaria que você nesse momento colocasse a mãozinha no seu coração, fechasse os seus olhos, e mesmo aí nessa prisão invisível, que muitas pessoas não conseguem ver, de repente nem o seu marido está vendo, nem os seus filhos conseguem ver, a sua esposa não consegue ver, mas você está enclausulado, você está preso, os seus pés estão amarrados, as suas mãos estão amarradas, você está desesperado, você não sabe o que fazer, você ainda não falou com o seu marido, você ainda não falou com a sua esposa, a dívida que você tem, o problema que você tem, a enfermidade que você está enfrentando, você não falou para ninguém, mas nessa noite você vai falar para Jesus. Você vai usar os seus lábios para adorar, para louvar, para orar. Você vai fazer aquilo que você nunca fez, mas também Deus Ele vai fazer na sua vida aquilo que Ele nunca fez. Esse ano é um ano de romper, é um ano de novidade de vida. Esse ano é um ano no qual eu tenho certeza que coisas grandes irão acontecer nas nossas vidas. Então eu quero que você nesse momento só fale com Deus e diga: Pai, eu estou sem força, eu estou desanimado, eu estou preso, eu estou sangrando, o meu coração está dilacerado, despedaçado, eu não sei o que fazer, estou amarrado nesse problema, mas os meus lábios estão abertos, eu consigo orar, eu consigo te clamar, eu consigo invocar o teu nome. Então abre os seus lábios nessa noite, mesmo em silêncio aí no seu canto, nessa cadeira. Abre o seu coração, mostre para Jesus o grito que está entalado na sua garganta. Deixa essa lágrima que você tem chorado por dentro sair para fora, deixa rolar nessa noite. Jesus Ele sabe, Jesus Ele conhece, Jesus Ele sente, Jesus Ele percebe, Jesus escuta aquilo que ninguém escuta, Ele vê aquilo que ninguém vê, Ele vê os seus gritos, os seus lamentos, os seus sussurros, Ele vê a sua dor, Ele vê o seu clamor. Então, se as lágrimas vierem nos seus olhos, não as detenha. Lágrimas são preciosas, lágrimas são valiosas, lágrimas são recolhidas no odre de Deus. Só ore, só clame. Aleluia. Te amamos, Senhor. Aquieta minha alma,
faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração teimoso demais pra admitir. Eu sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma. E eu quero chamar aqui na frente coração ouvir tua voz. Você que está com a alma aflita, angustiada, você está se sentindo preso, presa, chama pra perto, com medo. Assim eu não me sinto. Ainda não surgiu ninguém para sarar suas feridas, para passar um remédio, para trazer uma gaze. E nessa noite Jesus está te convidando, está convidando você para te sarar, para te libertar, para te curar. Você que está precisando de cura, vem aqui na frente. Não fuja dessa vontade. Vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar e dançar. Porque teu amor. se lance no amor de Deus. Se lance nessa noite nos braços de Jesus. Você que está em casa, deixa o Espírito Santo te tocar aí nesse lugar. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor. O que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Ele não vai te deixar preso, encapsulado. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor. O que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, larga tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Isso, fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar.
preciso estar em ti, mas meu coração teimoso demais pra admitir. Eu sei que depender como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Nós preferimos acreditar, confiar na Tua palavra, Senhor, no Teu Espírito Santo, nas Tuas promessas. Nós preferimos e decidimos acreditar naquilo que o Senhor diz ao nosso respeito. O Senhor diz que nós somos filhos, diz que nós estamos guardados, amparados, protegidos. O Senhor diz que ainda que a gente ande pelo vale da sombra e da morte, não precisamos temer mal nenhum, porque Tu estás conosco. O Senhor diz que o Senhor nos sara, nos cura, nos liberta, que o Senhor abre portas, tira a ansiedade, a depressão, a angústia, a tristeza, e nós acreditamos na Tua palavra. Então cuida de nós, Senhor, cuida dos nossos caminhos. Eu não sei qual é a dor, qual é o sofrimento, qual é o tormento, eu não sei qual é a cadeia, a prisão, as trancas, as correntes, as amarras que estão aprisionando esse homem, essa mulher, mas que nessa noite, Pai, assim como o Senhor fez aquele grande terremoto e abalou aqueles alicerces e quebrou as cadeias, quebrou as correntes, quebrou os grilhões e abriu todas as portas, ó meu Deus, que nessa noite também o Senhor possa estar abrindo as portas, fazendo o impossível se tornar possível, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar curando, libertando, abençoando, arrancando as perturbações, as angústias, as tristezas, os barulhos, as vozes, a depressão, a opressão, o desejo do suicídio, o desejo da morte, Pai. Que o Senhor esteja aniquilando essa vontade de desistir, de voltar atrás, esse azar, essa praga, essa peste que não deixa essa moça ser feliz. Nada dá certo, nada vai para frente. Ela vive uma vida de frustração, na vida sentimental, no trabalho, Pai. Ela não consegue romper, ela não consegue arrumar uma pessoa que verdadeiramente venha amá-la, dignificá-la, respeitá-la. Oh meu Deus! Nós não estamos aqui pedindo ouro, prata, pedras preciosas. Nós só estamos aqui pedindo: cuida de nós, Jesus. Cuida da nossa casa, cuida da nossa família, cuida do casamento, cuida dos filhos. Cuida, Pai, em nome de Jesus. Nós só queremos viver uma vida calma e quieta, sem preocupações, sem medos, sabendo que o Senhor é aquele que vai adiante de nós, que guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída, guarda a nossa direita, a nossa esquerda. O Senhor nos protege. O Senhor é a nossa luz, a nossa rocha, a nossa salvação. Então nos guarda, Senhor. Eu coloco a vida desse homem, dessa mulher nas Tuas mãos. Eu apresento a Ti a vida dessa pessoa que está vivendo na dependência do Senhor. Diga assim: eu dependo de Ti, Pai. Eu dependo do Senhor. Eu me reconcilio com o Senhor nessa noite. Eu coloco a minha vida, a minha casa, a minha família, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho nas Tuas mãos. Faz aquilo que eu não posso fazer. Traga aquilo que eu não consigo trazer. Nos leva, Pai, para viver um novo nível, uma nova estação. Eu quero declarar que nessa noite cadeias, amarras, correntes estão sendo quebradas. Deus, Ele trabalha no invisível. Não é porque você não está vendo que os céus estão parados, não. Os céus estão se movendo. Deus, Ele se move. O céu se move pela nossa oração, pelas nossas lágrimas. Eu declaro a cura, a libertação, a vida.
Aleluia.